Nós concluímos o estudo de ontem com a seguinte afirmação: os dons dados aos crentes devem promover a unidade na diversidade. A unidade apresentada em 1 Coríntios 12, 4 a 6 é desenvolvida agora no restante do capítulo. Qual era essa unidade? O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai, a Trindade, um exemplo maior de unidade na diversidade. Um só Espírito, o corpo é um só corpo, ou um só Espírito. Todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Vemos isso em vários textos de Coríntios 12. Essa unidade se efetiva em meio à diversidade de pessoas. Ao lado do conceito de unidade, Paulo ressalta a diversidade dos membros do corpo de Cristo. Muitos membros, 1 Coríntios 12, 12 e 20. Todos nós fomos batizados, todos nós, 1 Coríntios 12, 13. Não é um só membro, mas muitos, 1 Coríntios 12, 14. Todo o corpo, 1 Coríntios 12, 7. Cada um deles, 1 Coríntios 12, 18. Membros do corpo, 1 Coríntios 12, 22 e 23. E todos os membros, 1 Coríntios 12, 26. Esta ênfase, ao mesmo tempo, em unidade e diversidade, mostra que os dons espirituais visam promover a unidade por meio da diversidade. O exemplo maior da unidade, como já vimos, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa unidade em meio à diversidade deve refletir o caráter de Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito Santo outra. As três pessoas da divindade mantêm sua individualidade enquanto atuam juntas para a edificação da igreja e capacitá-la para a missão. A unidade de propósito, resgatar os seres humanos. Esse é o propósito de Deus Pai, é o propósito do Espírito Santo e é o propósito do Senhor Jesus Cristo. Essa unidade de propósito faz com que eles sejam absolutamente unidos. O texto de 1 Coríntios 2, dos versos 12 a 31, Paulo apresenta a metáfora do corpo humano para caracterizar a desejada unidade da igreja cristã. Da igreja cristã de Corinto no século I e da nossa igreja hoje no século XXI. No corpo humano saudável, todos os membros cooperam para a saúde e o bom funcionamento de cada órgão ou sistema depende dos demais órgãos. Todos são absolutamente necessários. Não existem mais fracos ou menos dignos. Porque estou lendo agora a partir do verso 12 de 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Embora a igreja tenha muitos membros, todos eles constituem um único corpo, a igreja, o corpo de Cristo. Verso 13, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. A igreja ultrapassa os limites étnicos, os limites sociais, os limites econômicos, os limites sexuais. A igreja reúne seres humanos de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todas as raças. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Somente a unidade na diversidade pode representar Cristo plenamente ao mundo. Veja o verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Da mesma forma, é o Espírito Santo quem distribui os dons, as capacitações para os integrantes da igreja. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. No corpo humano, todos os membros cooperam para a saúde do corpo, ou seja, para a saúde de todos. E o apóstolo Paulo diz assim: deve haver, então, um cuidado recíproco,
um cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós somos membros do corpo de Cristo, pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja, e somos indivíduos, com as nossas individualidades, com as nossas características, com as nossas fraquezas, com os nossos dons, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Agora, Paulo enumera alguns dons espirituais. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Todos os dons são necessários. Eles são dons espirituais, distribuídos segundo a vontade divina. Veja o verso 29. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou operadores de milagres. Têm todos o dom de curar, falam todas as outras línguas em outras línguas, interpretam-nas todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Como seria a igreja, irmãos, se na igreja só tivessem cantores? Ou se na igreja só tivessem administradores? Só tivessem homens? Ou só tivessem mulheres? Ou só tivessem o pessoal da ação missionária? Ou se tivesse só o ministério infantil? A igreja tem que ser composta por todos esses departamentos, tem que ter todos esses dons, para ser um elemento orgânico, para ser um elemento que represente ao Senhor Deus. Infelizmente, havia entre os coríntios a tendência de valorizar alguns dons e desprezar outros. Para evitar esse erro, Paulo dirigiu sua atenção ao amor, um caminho mais excelente. Isso está em 1 Coríntios 13, 1. Em outras palavras, qualquer que seja o dom, quando exercido com sabedoria e amor, agrada a Deus. Os diversos departamentos da igreja, as diversas atividades da igreja, cada um trabalhando para agradar a Deus e todos trabalhando para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a edificação da igreja. Paulo, então, vai apresentar um caminho ainda mais excelente que os dons espirituais. Vai falar sobre o amor, é o capítulo 13. Nós vamos estudar detalhadamente o capítulo 13 na lição da semana que vem. Mas nessa lição ainda vamos ver sobre o capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor não é um dom entre muitos. É o meio pelo qual todos os dons alcançam o seu propósito. É esse dom do Espírito que agora Paulo vai apresentar. E a nossa lição apresenta um tema para a nossa meditação. Quais são os nossos dons? Quais são os meus dons? Quais são os teus dons? Temos usado os dons para a edificação do corpo de Cristo? Temos utilizado os dons com humildade para ajudar os nossos todos irmãos? Ou temos nos envaidecido dos nossos dons? Que o Senhor abençoe cada um de nós, irmãos, que a gente possa, primeiro, identificar nossos dons, trabalhar, buscar os nossos dons, procurar com zelo os dons. Para quê? Para melhor representar o Senhor Deus, para melhor auxiliar na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Deus abençoe cada um de nós, individualmente, com os nossos dons, mas que as nossas individualidades possam concorrer para a unidade da igreja. Deus abençoe a cada um de nós.